uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria dividir esse momento com você que curte, participa e interage, que transforma aí o sofá da sua casa ou o lugar onde você nos acompanha, né, numa extensão do debate. Deixo aqui para você já minha rede social, chega por lá, @zeca_Pereira, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar e falar, obviamente, sobre teologia, tá bom? Deixa eu já apresentar os meus convidados para a gente poder avançar um pouquinho mais de tempo na nossa conversa. Muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, ele que é professor lá no seminário Nasci para Deus. Pastor Paulo, graça e paz, ótima noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, graça e paz, pastor Vanderlei, graça e paz, você, a nossa audiência maravilhosa, muito obrigado pela sua companhia de hospedar a gente aí na sua casa. Um prazer estar aqui nesse programa que, sem dúvida, é o melhor programa de debate da televisão brasileira e tem chegado longe em Europa, Estados Unidos. O pessoal tem ligado, os pastores falando, olha que legal, o programa lá é uma bênção, hein? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui mais uma vez. Eu que estreiei nesse programa em 2018, vamos aí para 7, quase 8 anos, né? Fiz 2 com o Heber e depois todos com você. Obrigado por esse carinho. É sempre bom estar por aqui. Pastor Paulo, a alegria é sempre minha. É um daqueles convidados que eu tenho o privilégio de chamar de amigo. Obrigado sempre pelo carinho que o Vejam Só. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. Sempre muito simpático, cordial. Mas na hora que precisa, tá na ponta da língua, né? Os argumentos. É isso que a gente gosta aqui também. Bom, antes da gente começar a entrar no debate, vou pedir as informações do seminário, claro. Paulo, por favor. A gente está ali em Guarulhos, né, no seminário Nasci para Deus. Um abraço para o pastor Ney, que é o pastor sênior também. O pastor Léo Jovino, Leonardo Jovino, ou Jovino Leonardo, como ele gosta de ser falado, chamado. Nós estamos ali todas as segundas-feiras no curso de teologia. E também aos sábados no curso de grego. Inclusive, se tiver algum irmão que quer fazer idiomas bíblicos, grego, hebraico, e porventura é da cidade de Guarulhos, e também qualquer lugar do mundo e quiser estudar conosco, Seminário Nasci para Deus de Teologia no Instagram, ou o nosso Instagram também, prpaulo.oliveira. Nós teremos o prazer de estar dialogando com vocês aí. Soma com a gente na mídia social. É um prazer ter você conosco. Boa, Paulo. Inclusive, o contato... Desculpa, Zeca, perdão. Avenida Monteiro Lobato, número 15.022, em Guarulhos, no coração de Guarulhos. Boa, tá aí. Guarulhos que é pequenininha, tem pouca gente lá. Tá doido. Bom, fica aqui o abraço também lá pro pessoal do seminário. Obrigado de novo pelo carinho. As redes sociais do pastor Paulo já apareceram aí para você. Vão ficar salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá, @programa Vejam Só, para você ter acesso a tudo e poder acessar. Inclusive na rede social do pastor, sempre muita interação, muito conteúdo. Você que curte teologia, vale a pena seguir o homem, que tem bastante coisa por lá também, tá bom? E nós temos também o privilégio de receber nessa noite o pastor Vanderlei Carvalho. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Luz do Conhecimento. Pastor Vanderlei, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo novamente ao Vejam Só. Estimado Zeca, uma boa noite na paz de Cristo, satisfação revê-lo. Menino bom que se tornou imortal. Tu não morre mais não, Zeca. É um homem extraordinário. Eu quero também, na sua pessoa, estender os cumprimentos à Angélica, produtora, que nos tratou com tamanha cordialidade. Deus permaneça honrando. Pastor Vanderlei, a gente que agradece. É sempre um privilégio recebê-lo aqui, principalmente... porque a gente aprende muito com o irmão e aprende de uma didática diferente. Obrigado. Sempre no ritmo do cordel. Sempre... Do soneto, da quintilha, da oitava. Mas hoje talvez não será possível. Se for, a gente encaixa. Tá vendo? O homem é maravilhoso. É o poeta de mão cheia, muito conhecimento da literatura. Eu sou um apaixonado por literatura, então por isso fico muito feliz de recebê-lo aqui, conhecê-lo, de estar próximo do seu trabalho também. Obrigado. Deus continue abençoando muito sua vida, meu irmão. Muito. Obrigado. Vamos passar as informações da igreja para quem nos assiste? Vamos sim. E até quero agradecer por ter mencionado em algum programa anterior a minha pessoa, bem como a corrente que defendemos, neo-arminiana. Exatamente. Se eu fiz uma menção, eu fico muito grato de coração pela menção honrosa que o senhor fez. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Luz do Conhecimento, em Goiânia. Nós estamos no Jardim Nova Esperança, Avenida Sol Nascente, com a Rua das Mães. Você é convidado a participar conosco todas as terças e aos domingos. Um abraço para toda a Irmandade, em nome de Jesus. Fica ligado aí. Fica ligado aí que vem coisa boa aí. Um tema que, inclusive, foi sugestão do amado irmão,
lá no Instagram, depois de algum debate também que surgiu, que o irmão comentou e falou, Zeca, me chama que eu defendo essa linha aí, nós vamos conversar sobre isso e vai ser benção. Só faltou aquela, né? Que nós tínhamos conversado no outro programa ao vivo, aliás, sobre a salvação ser um direito. Sim. Qualquer coisa a gente... Depois nós vamos encaixar essa daí também. Nós temos muito programa para falar. De novo, obrigado, meu irmão. Os contatos do pastor Vanderlei também já apareceram aí, vão ficar salvos lá no perfil do programa, @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso também ao ministério e conhecer, né, o trabalho do nosso irmão. Vamos lá, põe na tela aí a pergunta do dia de hoje. Todo ser humano nasce salvo? Esta é a pergunta do Vejam Só e o que nós vamos procurar é a resposta bíblica para ela. Será que é isso mesmo? Nasce em pecado? Acho que até para a gente iniciar aqui, e já sabendo a posição que os meus amados irmãos defendem, acho que dá para falar que o pensamento majoritário do evangelicalismo nacional vai dizer que nasce em pecado, certo? Mas nós vamos aprender aqui, vamos avançar no conhecimento. Então, o pastor Paulo vai começar, depois o pastor Vanderlei vai responder também. Vamos lá, Paulo, por favor. Zeca, quando nós vamos falar da disciplina, são duas disciplinas que tratam na teologia sobre a ideia da salvação, bem como o pecado, soteriologia e amartiologia. E dentro dessas duas disciplinas, você que é estudante de teologia, você que vai pesquisar acerca da teologia, vai encontrar, então, a posição majoritária nas Escrituras, tanto dos pais da igreja como das escolas de teologia, de que o homem nasce em pecado. Para isso, nós temos alguns textos, como o Salmo 51, ele vai falar que em pecado eu nasci, em pecado me concebeu ou fui gerado a minha mãe. E esmagadoramente, de Paulo aos Romanos, quando ele vai falar Romanos 3, 23, Romanos 5, 12, e a partir dessa ideia, mesmo uma pessoa que seja aliancista ou então uma pessoa que vai construir algo chamado na dispensação, quando ele vai falar do período da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio, é entendido na teologia que quando Adão ele desobedece a Deus, ele quebra então a aliança que nós vamos chamar de aliança verbal. A partir dessa quebra, o pecado ele entra no mundo em várias divisões. E é até engraçado que na leitura de alguns, em algumas óticas, João capítulo 3, versículo 16, uns querem colocar os eleitos ou os escolhidos e outros querem colocar apenas as pessoas, mas na verdade a expressão cosmon ali da ideia do universo, porque o homem é apenas, ele não é a primeira parte da criação de Deus, ele é uma parte da criação de Deus. Então Jesus ele ama toda a sua criação, porque o pecado teve vários efeitos e um dos efeitos também foi na raça humana, em bem como toda a estrutura desse mundo. Portanto, a partir dessa leitura, eu vou defender que sim, todos os seres humanos nascem em pecado, ou seja, não salvos, e é por isso que quando Jesus vem, Paulo vai transformar e vai apresentar essa teologia dizendo o seguinte: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Portanto, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem são os salvos? Os filhos de Deus. Então, portanto, quem é filho de Deus é só quem recebe Jesus. Se ele não nasce com essa consciência, é impossível, então, que ele seja salvo. Claro que quem tem o poder de salvar qualquer ser humano é Deus. Nenhum homem tem condição nenhuma de colocar o homem tanto no céu quanto no inferno. O que nós fazemos aqui é uma análise teológica a partir das Escrituras, jamais com a pretensão de colocar alguém no céu ou no inferno. Perfeito. Tá, então, a fala inicial do pastor Paulo Henrique. Depois a produção vai até me ajudar. E na sua próxima fala, Paulo, vou pedir assim, um pitaco rápido. Porque recentemente veio um convidado aqui no programa e na leitura desse texto do Salmo 51, falou que o pecado aí não é original, mas é o bastardo de Davi, seu bar. Legal. Esse trabalho bem rapidinho aí, só para comentar. Tá bom. Porque falou aqui, no dia a gente comentou, mas é um assunto que eu não imaginava que tinha tanto alcance e tem muita gente que vai nessa linha. Depois o pastor fala. Mas, bom, vamos lá, pastor Vanderlei, quero ouvir aí a sua resposta para a nossa pergunta-tema de hoje. Todo ser humano, na nossa visão, nasce
salvo. Então, vou defender a linha contrária. Vamos começar a entrar na Bíblia Sagrada, visto que o tempo não é tão proposto assim. No capítulo 4 do livro do Gênesis, a partir do versículo 1, diz que Adão conhece a sua esposa. E o verbo conhecer é manter uma relação sexual. Diz que ela concebe e dá à luz um filho cujo nome é Caim. Estava ouvindo uma fala sua em off agora há pouco, que alguém ventilou que essa relação foi com a serpente. Isso é antigo, coisa antiga, né? Inclusive, uma seita, nós consideramos assim, o Tabernáculo da Fé, tem essa ideia, William Marion Branham. Só que o texto diz o seguinte, que ela concebe, dá à luz um filho, e Eva diz, alcancei do Senhor um varão. Então, quem nasce pertence ao Senhor. Caim não era do maligno, era do Senhor. Fazendo uma correlação com o capítulo 3, o versículo 11 a 14 da primeira carta de João, lá diz assim, não sejamos como Caim, que era do maligno. Ora, veja, o capítulo 4 do Gênesis informa que ele é do Senhor. Por que agora, João 3, 12 até o 14, diz que ele é do maligno? A resposta está no texto, porque as suas obras eram más, aquilo que ele e a do fez, seu irmão, justa. Então, quando se nasce, não tem obras. Nasce sob a graça de Deus e no estado de salvo. Não é decretivamente. Ele nasce no estado de salvo. E quando ele entra na lei da consciência, aí sim ele entra no outro estado da pecaminosidade e aí é condenado se não aceitar Jesus Cristo. Mas continuando, eu gosto da Bíblia. Gênesis 21 nos informa que Abraão despede Agar com Ismael, dá um odre de água e dá um pão. Eles saem errantes pelo deserto de Berseba. Acaba-se o pão, acaba-se a água, começa-se o choro. Porque tudo que o homem faz é em busca de pão. O rico dá pelo pão seus bens, suas fazendas. O pobre, pelo mesmo pão, a sua força de trabalho. Começa a chorar Agar, começa a chorar o menino. Diz o texto sagrado que Deus ouviu o choro do menino. Por que não diz que ouviu o choro de Agar? É porque o choro dela é lamento. O choro do menino é mais puro. Embora ele não fosse um bebê de colo, é verdade. A gente sabe a idade dele, 13 anos. Mas era mais inocente do que sua mãe, que era veterana. Continuando, lá do Salmo 8. 30 segundos para concluir, pastor. Concluo agora. Capítulo 8, versículo 1 dos Salmos. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, puseste a tua glória sobre o céu. Da boca das crianças e dos que mamam, tu levanta força para calar o inimigo e vingativo. Todo ser humano nasce salvo. Nossa concepção. Qual é a idade dessa consciência aí? Só compete a Deus porque nós não temos o dom da onisciência. Boa. Deixa eu abrir a oportunidade para você participar. Antes de voltar a fala aqui para o pastor Paulo, @programa Vejam Só. Lá você vai encontrar as nossas enquetes, vai participar, vai interagir, vai dar a sua opinião, tá bom? Além de, obviamente, ter acesso a todo o conteúdo do programa. Tudo que acontece no Vejam Só está lá no nosso Instagram. Põe na tela aí a enquete, por favor. E a gente aproveitou e colocou a mesma pergunta do programa. Todo ser humano nasce salvo? Vamos ver as opções? Primeira delas, sim. Nascemos sob a graça de Deus até rejeitarmos a salvação. Que é a fala e a ideia que o pastor Vanderlei está defendendo. Segunda opção, não. Nascemos em pecado e precisamos da redenção de Cristo, que é a ideia que o pastor Paulo está defendendo. E a terceira opção é a opção que defende o reverendo Heber Cocarelli. Não sei. Eu tenho na dúvida, preciso aprender, ouvir. Aí você vai lá e escolhe aquela opção que melhor te representa, tá bom? Depois, se quiser, pode inclusive justificar as suas escolhas. Sempre tem aquela caixinha aberta lá para você participar, tá bom? Vamos lá, Paulo. Tem bastante coisa aí para o irmão comentar. Se der tempo,
Tá? Aí Posso começar por ela rapidinho? Então vai lá, então vamos lá. Então, o que acontece? Essa ideia do Salmo 51, verso de número 4, ela surge com a questão dizendo que Davi era um filho bastardo, né? Porque, na verdade, Davi, ele era diferente. E no olhar de alguns, Davi era estranho, porque ele tinha um cabelo ruivo, ele não era tão alto quanto os irmãos, ele era meio franzininho. E aí a galera surge dizendo, na verdade, pelo fato da Escritura não dar ênfase na sua mãe, em detalhes da sua mãe, mas fala do pai e dos irmãos, é que, na verdade, as Escrituras, na inicial, você pode pegar que Adão, ele, dessa mesma forma estranha e errônea de interpretar as Escrituras, que surge essa ideia do sexo com a serpente. Por quê? Vai falar da escassez na relação do nome das mulheres na genealogia. Então, aqui é a mesma questão. Não é abordar uma questão machista, mas tinha uma resistência com relação à citação e menção, dando ênfase das mulheres. E a partir daqui, dessas questões diferenciadas, é porque eles colocam essa, de forma errônea, com certeza, que Davi era um filho bastardo, mas não existe essa ideia dentro da cultura judaica. E se de fato fosse, ele não poderia ser considerado o maior Meler Ha-Israel, ou seja, o rei de Israel, da terra de Israel. Trabalhando aqui o nosso tema, o pastor Vanderlei entrou em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Adão teve relação, e concordo plenamente no que diz respeito ao ato sexual com Eva, sua mulher, conheceu, concebeu, dependendo da sua versão aí, o verbo em hebraico é yadá, ou seja, ele coabitou com ela, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela... E aí agora entra a questão que foi o verbo que o pastor Vanderlei trabalhou. Com auxílio do Senhor, tive um filho homem. O verbo em hebraico aqui é com auxílio do Senhor, porque Caim é o primeiro filho de Adão e Eva. Depois de Caim, você tem o Abel. Mas por que ela fala com ajuda ou com auxílio do Senhor? Porque esse texto prova, mais uma vez, e aqui começa o levantar das lebres, que Adão e Eva não tiveram relacionamento sexual antes da queda. E não que o relacionamento sexual antes da queda fosse pecado, porque todo mundo quer atrelar. Então, se não teve relacionamento sexual, então era antes da queda. Depois da queda, o primeiro filho, chamado de Caim, com auxílio do Senhor, porque antes ela não teve filho. Ela não sabia o que era gerar. É o primeiro filho dela. Então, na verdade, aqui é mais uma expressão de gratidão a Deus do que propriamente dito da maneira que o pastor Vanderlei colocou no Senhor. Não tem essa conotação aqui, pelo menos no texto hebraico não tem. Pode ser que na versão, inclusive, queria até saber essa versão que o senhor utilizou, porque no hebraico não dá essa conotação. É o auxílio do Senhor, porque quando eles caem, se você olhar o decreto da queda, em Gênesis capítulo de número 3, vai falar, no parto você terá dois, aí vem outra forma herética de interpretar, de se fazer exegese baseada em cima do texto traduzido, quando se diz, então é porque ela teve filhos antes, que ela tinha filho com dor. Qual a relação dos filhos? Qual o nome dos filhos na genealogia? Não tem relato de relação sexual antes da queda. Então, portanto, Gênesis capítulo 4, versículo 1, não prova que o homem nasce salvo. No texto não está falando nem de salvação. Na verdade, o texto está dizendo, é uma declaração de Eva, em formato de gratidão, que mesmo ante a queda, ela ainda enobrece, enaltece e louva a Deus por ele ter sido benevolente ao conceder que ela tenha um filho, e a partir daqui o nome desse filho é chamado de Caim. Vamos lá, pastor Vanderlei, quero ouvir o irmão. E vou pedir também um pitaco nesse Salmo 51. O irmão defende essa questão do pecado em Davi, né, mas anterior? A minha visão do Salmo 51 é diferente, mas eu quero fazer uma correção. No início, eu esqueci de mencionar o nome do pastor Paulo Henrique, eu quero pedir perdão a você. E é uma satisfação conhecê-lo. Eu já tinha acompanhado em outro debate prazer, meu Deus abençoe. Antiga musical. Satisfação. Também eu me faço acompanhado do pastor Elidone Santo. Ele é pastor da Assembleia de Deus Ader Braz, no Jardim dos Francos. Ele está comigo. Satisfação, pastor Elidone. O senhor mora aqui no nosso coração. Aí nós entramos na poesia, né? Eu não posso formular, como a gente diz, doutrina em cima deste texto e dizer que
a criança nasce em pecado de acordo com isso aí. O que está dizendo aí é, sou filho de pais pecadores. O que está dizendo é, nasci neste mundo que é o ambiente da pecaminosidade. Não que ele é Não. pecador. Não que ele é pecador, Entendi. porque não tem condições. Na verdade, eu nasci com a tendência adâmica naturalmente, porque em potencial serei. Em potencial serei um pecador, mas quando se nasce, não se tem pecado. Aí eu volto novamente ao Caim que ele falou. Quando a gente faz uso da hermenêutica, costumo dizer o que não fica claro aqui, por uma boa hermenêutica, fica claro ali. Então, o Novo Testamento, no capítulo 3 da primeira carta de João, diz por que razão que ele era mau, pelas suas obras. Então, quando ele nasceu, pergunto ao reverendo Paulo, quando ele nasceu, Caim, que obras ele tinha para que fosse enquadrado como pecado? Então, não tem como uma criança praticar obras. Por isso que digo que é salva. E Jesus, Senhor nosso, corrobora com o nosso pensamento em Mateus 18. Quando ele pega uma criança, coloca entre os apóstolos e diz, quem não se converter como uma destas, é convertida já, não pode herdar o reino. Isso é o 18 e o 19, versículo 14 de Mateus ainda, vai dizer para nós, das tais é o reino. Eu não conhecia esse lado meio calvínico, eu não sei nem a linha que o pastor é, se ele é arminiano, se eu sou neo-arminiano, para ficar bem claro. Eu não sei a linha do pastor Paulo. Mas Jesus diz, das tais é uma afirmação, o reino de Deus. Bom, ô Paulo, vou deixar contigo aí. Vamos lá. Ainda quero tentar sair dele aqui agora, de Salmo 51, 4. Você levantou a lebre, você sabia que a gente ia parar aqui, né? Você quis jogar a culpa no irmão, mas na verdade você sabia que ia dar. É um texto, quando fala desse pecado original, muito forte. Sim, sim. E na verdade, Zé, que esse é um debate que não começou hoje, né? Ah, não. Isso é milenar. Então a gente entende que é necessário. Bom, o pastor Vanderlei falou de hermenêutica. Eu gosto quando entra na hermenêutica, na exegese, aí eu fico um pouquinho mais confortável. O texto hebraico de Salmo 51, 4 diz assim: Leka levidad deka hatati verhará beeneka asit lamanen tisdak bedabereka tiske batsafeteka. Olha o texto e olha como fica essa tradução. Ele vai dizer o seguinte: contra ti, ele repete, eu pequei. Contra ti, eu pequei. Fiz o que tu reprovas. Olha só como é essa ideia. Ele se coloca como pecador e como culpado. Ele está dizendo ainda o seguinte: eu sei que eu fiz aquilo que tu reprovas. Mas é claro que isso vai estar relacionado ao seu desenvolvimento como ser humano. Mas o versículo de número 5, que é o desfecho e resolve a questão, pelo menos na minha singela opinião. Sei que sou pecador desde que nasci. Desde que nasci. Sim, desde quando concebeu-me a minha mãe. Então, na verdade, esse texto, né, traduzindo direto do hebraico aqui, ele vai contra isso que o pastor Vanderlei colocou, trabalhando a ideia de culpa dos pais como um mundo pecador. Mas como ele é pecador desde que ele nasceu, e aí entra a ideia da criança. Como é que uma criança tem a consciência do pecado? Então, a gente precisava discutir, na verdade, uma outra questão. O que é caracterizado ou definido como o período da inocência? Quando nós temos, então, uma criança, o que nós podemos considerar hoje como criança? Porque é o seguinte, o próprio Paulo, escritor do Novo Testamento, o maior doutrinador da igreja, em Romanos capítulo 5, versículo 12, o senhor vai conhecer a minha forma de pensar, mas de antemão eu antecipo dizendo que eu não sou calvinista. E os calvinistas, meus amigos, né, todos eles, não vou citar nome aqui, mas eles me amam. Sabe que eu sou da posição contrária. Romanos capítulo
capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Agostinho defendia que eu não sou pecador porque eu peco, eu sou pecador porque eu nasci em pecado. Então, a teologia do pecado, da salvação, mostrada em Paulo, é a teologia de que, e também pelos pais da igreja, eu não sou pecador porque eu peco, eu sou pecador porque a forma do bolo, que era Adão e Eva, pecaram, e a partir dessa ideia do pecado, ele entra no mundo e contamina toda a humanidade, e isso é visto na teologia como chamado de pecado original. Vamos lá. E só para avisar aqui, a última fala desse bloco, tá? Não fala, a gente vai para o intervalo. Vamos lá, pastor. Então, agora o pastor Paulo Henrique tem um desafio muito grande. Vou deixar uma pergunta. A primeira: se a criança peca, eu queria uma criança na Bíblia que cometeu algum pecado. Vê se o senhor consegue me localizar em toda a Escritura, no seu corpo, no seu bojo, no seu pacotão. Vê se tem alguma criança que cometeu algum pecado. O certo é que o mundo inteiro sabe da inocência da criança. Só o calvinismo, que eu discordo radicalmente. O calvinista eu abraço, tem um aqui do meu lado. Mas o calvinismo, para mim, é famigerado. Eu escrevi um livro, Calvino no Banco dos Réus, e depois eu apresento a vocês. Em toda a Escritura, sim, Zé, pode falar? Não. Vou ficar quieto. Vai. O Zé quer debater também, né? É que vocês ficam me provocando. Vocês ficam me colocando na história. Vai lá. Olha, até os ateus sabem, e aqui eu cito um filósofo, Nietzsche. Nietzsche traz a metamorfose do espírito. O espírito é um camelo, o espírito é um leão, depois o espírito é uma criança. O que é o homem como camelo? É aquele homem veterano cheio de cargas. As suas cargas, a gente traz nossas tradições. A gente está repleto de coisa nojenta, imunda, que a gente precisa passar pela palavra de Deus e nos desvencilhar, limparmos daquilo. Depois o homem é um leão, já é relutando contra este camelo, cheio de carga. E por fim, se torna numa criança. Aí é o que o filósofo John Locke coloca, a tábula rasa. Sim. Aí eu estou pronto, aí eu estou purificado. Essa é a metamorfose do espírito de Friedrich Nietzsche. Sim. Eu concordo com ele. Tem mais tempo? Pode continuar falando? Tem mais 1 minutinho, 40 segundos. Alberto Montalvão, na sua enciclopédia Em Busca do Êxito, coloca também que o homem tem a fase instintiva, tem a fase do intelecto e tem a fase do espírito. A instintiva a gente já viu. É a fase da criança. Nessa fase, se alguém fala que tu é feio, você vai brigar, você vai xingar. Na fase seguinte do intelecto, se fala que é feio, você pergunta por quê? Porque eu já estou na fase do intelecto. A primeira foi instinto, depois a do intelecto. E, por fim, a fase da maturidade. Se alguém fala assim, esse camarada é feio, eu já não digo mais nada. Eu sou maduro. Eu sei quem eu sou. Amém? A médio, né? Não dá para falar amém, porque eu não concordo com algumas coisas. Sim, pode colocar aí no debate. Não. Isso aí é o Paulo. Deixa que o Paulo fala lá. Mas a última fala é a dele e vai... É isso, nós vamos para o intervalo e volto contigo para responder a pergunta que o pastor Vanderlei deixou da... Eu entendi, tá aqui. Criança na Bíblia que tenha pecado, né? Que tenha pecado. Deixa eu ir para o intervalo, vai. Põe o telefone da grade aqui na tela. Código 11 3115 0819. 3115 0819, Academia Teológica da Graça de Deus. Vem estudar teologia com a grade, parceira aqui do Vejam Só. Liga, anota aí o número, né? Amanhã, horário comercial, você liga, tira suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato, modelo oferecido pela grade, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo, tem muita coisa legal para você acompanhar aqui na HIT. Inclusive, daqui a pouquinho, nos próximos programas, eu vou colocar um desafio que o Vejam Só vai fazer com o nosso programa, que é um dos nossos programas aqui da casa, envolvendo também outros programas. Daqui a pouco eu explico.
tá? Mais pra frente aí, vou colocar direitinho pra você, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só. O intervalo foi rápido, mas foi o tempo suficiente para eu falar um pouquinho, porque eu estava engasgado aqui, né? Aí já falei aqui com os meninos, já me aliviei. Agora a gente continua o nosso debate. Hoje a pergunta é: todo ser humano nasce salvo? Pastor Paulo Henrique, pastor Vanderlei Carvalho, aqui um debate de altíssimo nível, muito conhecimento. Aqui você só aprende, só aprendizado. Vamos lá, Paulo, começar o bloco com a sua fala. No bloco anterior, o pastor Vanderlei deixou uma pergunta, né, para o irmão mostrar aí. É uma fala conhecida, né, nos debates. Me dá o texto de uma criança que pecou na Bíblia. Não, acho que não é o momento ainda de questionar essa teologia do texto, embora eu seja alguém que encare de frente todas as questões. Está aqui alguém que não fugirá de nenhuma pergunta que o senhor fizer, porque eu também fico embasbacado em alguns debates quando você faz uma pergunta e a pessoa não responde. Começa a pular de galho em galho, mas respondendo a pergunta... Só para abrir um parênteses, teve um convidado que falou assim: Zeca, você precisa falar e obrigar ele a responder. Eu falo, mas não responder é artifício também da comunicação. Cada um usa o que tem, não é verdade? Exatamente. Vai, Paulo, a gente só pode dar aquilo que de fato nós temos, né? Se o cara não quer responder, ou ele não sabe, ou se ele responder, vai complicar para ele. Então ele vai para o outro lado. Não tem nenhum texto na Bíblia que mostra que uma criança tenha pecado, até porque a gente não tem tanta teologia da criança nas Escrituras. Dentro da cultura judaica, nós temos pelo menos 7 ciclos de vida. O primeiro ciclo de vida vai do nascimento aos 3 anos de idade, o segundo ciclo de vida vai dos 7 anos de idade até os 12 para o homem e 12 para a menina e 13 para o homem, quando vai realizar o bar mitzvah para o homem e o bat mitzvah para a menina, que é o filho ou a filha do mandamento. O terceiro ciclo de vida vai dos 12 ou 13 até os 18, quando entra a fase adulta, que ele vai então entender e começar a procurar o que diz respeito ao casamento, a se apaixonar por alguém, a entender a responsabilidade de casa. Ele começa a estudar e terminar ali aquilo que nós vamos chamar aqui no Brasil de colegial. Antiga era o segundo colegial, médio, né? Hoje é chamado do ensino médio. E a partir dali, ele entra então na fase do desenvolvimento, na constituição da família e na morte, que é então a ideia do luto. Mas hoje, se você pegar aqui no Brasil, existem crianças, e no México, na China, em vários outros lugares, tem criança, por exemplo, viciada em tabagismo. Tem criança com 6, 5 anos que está xingando o pai e a mãe. A gente já viu várias reportagens com relação a isso, né? Principalmente quem é de comunidade, sabe? Eu fui professor de religião na rede pública e na comunidade a gente entende e vê várias questões que é diferente das regiões um pouquinho mais nobres. A região mais nobre tem um filho um pouquinho mais policiado. A região mais escassa e menos privilegiada, tem criança com 5 anos que já usa até droga. Então, assim, a realidade da comunidade, ela é outra. Eu posso dizer que com esses resquícios e essas ações, essas características, essa criança que fuma, que bebe, que xinga o pai, ela é salva? Com certeza não. Mas a resposta do Senhor está no entendimento que nós vamos chamar na cultura judaica de Midrash ou Midrashim, de Paulo, que eu já tinha usado esse texto, mas agora eu explico ele, Romanos capítulo 5, versículo 12, em grego diz assim: Dia tutu hosperdi enos anthropo re amartia iston cosmon, iselten kai diates amartias rotanatos, que autus espantas anthropus rotanatos dieten epiropantis e marton. Ele está dizendo o seguinte:
quando você usa a expressão antropon, ele está falando a humanidade, porque ha-adam em hebraico não é só o homem e a mulher, é a humanidade. Então eu vou traduzir o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 5, versículo 12, respondendo à pergunta do Senhor, que por sinal, uma ótima pergunta, parabéns. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a toda a humanidade. É isso que o texto está dizendo. Porque toda a humanidade pecou. Volta de novo naquilo que Agostinho disse. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu sou pecador porque aquele que era o protótipo de toda a raça humana fez com que essa semente, que em grego é espermatos, nascesse defeituosa. Se eu mudar esse discurso, não tem nenhum motivo de Jesus se fazer carne, habitar entre nós, assumir a forma semelhante à dos homens e nos livrar do pecado. De que pecado? Se nasce sem pecado, né? Não tinha nem motivo de Jesus vir. Entendi. Se nasceu sem pecado, adquire como? Aí, desculpa, muito bem, obrigado, o raciocínio, eu deixo uma pergunta para o senhor. Baseado nessa pergunta que o senhor me fez na minha resposta, como o pecado é transmitido de ser humano para ser humano a partir de Adão? Pelo sangue, pelo espermatos, pela alma ou pelas ações? Bom, a resposta achei bacana, que o pastor assumiu que não tem na Bíblia nenhum texto que mostre. Então, o senhor diz parabéns, eu dou parabéns ao senhor por ter mantido aí uma certa humildade, que ninguém há que seja humilde, mas há quem pratique a humildade. Né? Que os meninos jogam pedra em Eliseu não serve, não? Qual a idade daqueles meninos? Ali adquire outro sentido, né? Nossa, já tá logo uma... Aqueles rapazinhos ali já adquirem... O rapazinho que você tá querendo fugir. Não, depois tem que pesquisar melhor, vai. Ali os rapazinhos mostram que é assim meio macumbeiros, né? Outra coisa... Aqui no Brasil não sei o que, é mãe menininha, é pai pequeno, então não é porque é pequeno, não é porque é criancinha, não, ele já entendia, viu? Tá bom, vai, volta. Bem, parabéns, pastor, por ter dito assim, que não há texto, não há mesmo. E não há criança na Bíblia que cometa pecado, não é estranho isso? Então mostra que a criança é inocente, a criança está no estado, não de modo decretivo. Veja, a história do Brasil, eu sou professor de história, além de teologia. Gosto também de dar uns pitacos na filosofia e etc. É cheio de ciclos. 1824, a primeira Constituição, Brasil Império. Tinha um tal de um poder moderador, que na verdade é de extrema... ditador, ali é uma ditadura. 1891, já entra o Brasil República, é outro estado. 1934, já entra a Segunda República. 1937, uma outra Constituição, Estado Novo, já muda. 1945, já entra uma nova. 1967, uma outra no famigerado regime militar. E, finalmente, 1988, a Constituição Cidadã. O que eu quero dizer? A criança nasceu no estado de salvo. Mas, uma vez entrando na lei da consciência, ele perguntou como é que esse pecado vem. Ele vem a partir do momento em que eu tenho consciência. Criança que joga pedra, ele não tem uma consciência. Criança que xinga o pai, ele não pode ser cobrado por isso, da mesma forma que não pode ser cobrado pela fé. Ele não pode ser cobrado porque ele não teve fé. Ele não responde à fé. Então, minha resposta à pergunta do pastor é aí. Ele é considerado como pecador não quando nasce. Porque eu entendi ali do antrópon que ele falou, que a humanidade é verdade. Isso. Só que lá tem thanatos. No texto grego que ele falou tem thanatos. Quer dizer, morte. Então, eu quero, pastor Paulo, agora uma outra, né? Quando diz thanato é a morte e não o pecado. O pecado não foi transferido para esta criança, mas a morte foi transferida. Um ancião de 80 e um bebê de colo morrem. A gente pega essa teologia agostiniana do pecado original, Adão como cabeça federal,
e quer fazer o povo compreender que o pecado de Adão me condenou ao inferno. Isto não é verdade. O pecado de Adão trouxe a morte e trouxe a condição, a tendência de ser um pecador em potencial. Mas ele não nasce, não há texto que diz que uma criança é condenado. Agora, o Thanatos ali quer dizer, o pecado de Adão trouxe a morte. Toda criança trouxe morre. A tendência. A sequência é essa. Aí depois sim é que eu posso ser condenado quando eu tenho consciência do pecado. É dessa forma. Essa é a minha resposta. Então, é possível alguém ser salvo sem precisar do sacrifício de Cristo? Mas quem é que está falando isso? Não. Estou perguntando. Se alguém falar isso aí, cria-se um espantalho. Não, o senhor não está fazendo espantalho, não. Mas se alguém falar isso, porque tem alguns que querem acusar a gente... mas vem cá, eu achei mais um que diz que é salvo pela inocência. Eu pergunto, quem de nós será salvo sem ser inocentado pelo mesmo sangue? Então, quem salva a criança não é a inocência dela. Quem garante é a graça salvadora de Jesus. Uma vez que ele não pode responder à fé, Deus não pode requerer isso de um bebê. Ele é salvo pela graça de Jesus, pelo mesmo sangue que salva a nós, veterano, pecador. Vamos lá, Paulo. Então, Zeca, o pastor Vanderlei não respondeu minha pergunta. Respondi, pastor. Não, desculpa, assim, na minha análise, então talvez eu esteja sendo ignorante de não ter recebido a resposta da maneira que o texto pede, não em cima da minha exigência. Mas, voltando ainda... Entra na consciência, né? Eu falei. Sim, então, sim. Antes disso, não tem como. Sim. Entrando em Romanos, ainda capítulo 5, versículo 12, que o senhor questiona a questão de que o que entrou foi a morte, né? Mas a morte entrou por alguém, e esse alguém foi o homem. Como simboliza essa ideia da morte? No Éden, o pecado já existia fora do Éden, vai discutir aquela teologia clássica. E no grego aqui, quando fala que o pecado entrou, a expressão original é como se Adão tivesse dado a mão para o pecado e colocado ele dentro do jardim, porque é quando ele valida aquele pecado. Então, de novo, na leitura do texto bem simples aqui, igual ao português, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. O pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado, a morte. Então, o pecado entrou e o pecado não entrou sozinho. Ele trouxe consigo a morte. Assim também, a morte veio... O que veio a morte? Veio a todos os homens. Foi a morte que veio a todos os homens. E o que eu disse é que essa morte, ela engloba toda a humanidade. E humanidade é a partir da sua concepção no ventre materno. Agora, alguns pais da igreja, eu citei Agostinho, o senhor questiona, eu vou citar outros pais que são posteriores. Nós temos também São Crisóstomo, ele também vai defender que essa ideia do pecado original e que uma criança, mesmo ela não tendo praticado o pecado, ela está debaixo da mesma sentença. Santo Irineu de Lyon também vai trabalhar essa questão defendendo um pouco diferente, mas ele entende que a ideia da consciência, mesmo nascendo do ventre materno, ele já está condenado, ou seja, está morto dentro, já nasce morto e precisa também do alcance de Jesus. Depois nós temos o Tertuliano e assim Atanásio de Alexandria. São muitos pais da igreja que vão trabalhar essa questão. Então, a partir daqui, a gente tem uma escola ou várias escolas que defendem essa linha, não baseado no texto de Romanos, não baseado no texto grego, mas de toda uma construção. Eu vou frisar essa ideia e entrego para você dizendo o seguinte, Zeca: eu não sou pecador porque eu peco. Eu nasci em pecado porque o pecado é transmitido não a partir da consciência, mas de uma semente. Não tem escapatória. Todo ser humano nasce dependendo de Jesus. Já nasce com o software, né? Mais uma fala para responder aqui os questionamentos e depois já a fala final de ambos. É possível. Tá bom? Eu falei que passa rápido. Aumentar para 3 horas, né, pastor Vanderlei? Eu falei. Vai ficando gostoso. Quando vai ficando gostoso, acaba, né, Zeca? Vai lá, Vanderlei, por favor. Que lindo, pastor. Gostei demais. O pastor Paulo está concordando com as minhas palavras. Walter Regiane voltou, varão? Quando ele disse que foi a morte quem passou, estamos
Estamos concordantes com isso, viu, reverendo Zeca? Qual é a minha tese, meu amado? É que a condenação eterna é que não entra pelo pecado de Adão. Automaticamente há uma criança, há um recém-nascido. Agora a morte, estamos de acordo. Eu falei agora há pouco, um ancião e uma criança de colo morre. Por consequência do pecado de Adão, a criança morre sim, porque lá está escrito. Depois do pecado de Adão entra a morte. Depois o pecado passa para todos os homens. Já é um terceiro elemento. Mas quando? O pastor é mestre nas línguas e sabe que pecar é verbativo. Isso é verbativo. Uma criança não pode ativamente cometer pecado, como ele mesmo colocou, que não achou nenhuma na Bíblia. Não tem. Criança não peca, nasce no estado de salva. Se morrer na inocência, é céu. Você que tem o seu bebê, fica tranquilo. Se ele partir aí no estado da inocência, está no céu. E aqui deixa eu falar só um poeminha para não ficar no... Para deixar a marca, vai. Cassimiro de Abreu, poeta romântico. Minha terra, aliás, que saudade que eu tenho do tempo da minha infância. Do meu tempo de criança que os anos não trazem mais. Que amor, que flores, que sonho naquelas tardes fagueiras à sombra dos laranjais. O outro, José Mauro, tem uma obra chamada Meu Pé de Laranja Lima, que uma criança de 6 anos dialoga com aquele pé de laranja lima. Quem de nós não tem uma boa memória da nossa infância? E quando a gente lembra da infância, é aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, aquela frase: eu era feliz e não sabia. E de verdade, você não sabe, criança é inocente. O que entra não é a condenação pós-pecado de Adão. O que entra é a morte, é uma outra história. E a tendência natural da pecaminosidade posteriormente. É isso. Eu não sei, eu fico com a impressão que vocês estão quase falando a mesma coisa. Porque você defende que vai virar pecador, né? Se não morrer antes da inocência. Para você, quando morre criança, é salva, Paulo? Então, Zeca, na verdade... apertou o pastor Paulo, hein? Não, para mim, tranquilo. Que, na verdade, assim, o pastor Vanderlei está mudando o tema do debate. Então, pera. Não, pastor. Pera. Deixa eu organizar aqui, senão nós vamos bagunçar. Você está entendendo, né? Não entendi. A gente pode até continuar o debate, mas agora nós vamos precisar considerações finais e conclusão. Não tem problema. Senão vai estourar o tempo. Quanto tempo para concluir? 3 minutos, Tá. 3 minutos. Aí depois a gente decide se faz uma segunda parte ou se muda aí o tema, vai. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o debate não é se uma criança é salva ou não. Isso. Ou esse é o tema do programa? Não é. O tema do programa é: todo ser humano nasce salvo? Esse é o tema do programa. Para aí, pastor. Na minha fala, o senhor fala, porque senão o senhor ainda vai terminar com 3 minutos, eu não vou ter tempo mais. Tá bom, pode ir. Então, eu já vou sair em desvantagem. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: todo ser humano nasce salvo? Não. O ser humano não nasce salvo, porque ele nasceu na morte. Agora, o que o senhor tem que tomar cuidado com essa fala, para não ser deselegante. Mas o senhor tenta interpretar Romanos capítulo 5, versículo 12, de uma forma que não cabe no texto. Por quê? Porque se o salário do pecado é a morte, automaticamente a expressão thanatos, ela tem a conotação, pelo menos nesse texto, de condenação eterna. Quem tem, de novo, eu comecei o programa dizendo o seguinte: quem tem o poder de salvar ou condenar é Jesus. E Jesus vai falar, nós não estamos debatendo da criança, por isso que eu estou falando que ele está tentando mudar o tema do programa. É todo ser humano, não é criança. A criança é um caso à parte, que Jesus coloca as crianças do jeito que ele quiser. Aí eu falo, quem é que é considerado criança na ótica de Jesus? Eu não tenho o olhar de Jesus. A pureza, o homem olha por fora. Mas Jesus que olha pelo coração, ou para o coração. Só que Romanos capítulo 3, versículo 10, vai dizer o seguinte: como está escrito, não há um justo sequer, nenhum que busque a Deus, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, essa ideia de colocar a criança na representatividade de toda a raça humana está errado. Porque nem dentro do judaísmo você tem, quando Paulo fala primeiro a salvação vem do judeu, nenhum judeu coloca nenhuma criança como salva, porque ela tem que passar pelos ciclos de vida. Paulo não enaltece a salvação da criança em nenhum lugar.
o tema não é se a criança é salva ou não. Sabe o que nós temos que entender, Zeca? Com todo respeito e carinho ao pastor Vanderlei e a todos os nossos telespectadores, ninguém tem poder de colocar nenhuma pessoa no céu ou no inferno. Pastor, de quem pertence a salvação? A Deus. Foi Jesus que morreu na cruz. Mas todos nascem em pecado. O pecado é transmitido a partir da semente. Essa semente prolifera desde a criança até o adulto. E para você ser salvo, é Mateus capítulo 28, versículo 19 e Marcos 16. Eu não volto nenhuma fala mais do tchau, de nada? Volto. Quer dar tchau? Já dá tchau. Um beijo no seu coração. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, pastor Vanderlei Zeca. É sempre um prazer estar aqui no Vejam Só, que esse tem sido o maior programa de debate da televisão brasileira. Tá aí a fala do Paulo Henrique. Vamos lá, pastor Vanderlei Carvalho, para encerrar também, conclusão. Se todos nascem em pecado, cadê o pecado da criança? Aí ele diz que eu estou mudando o tema do debate. Absolutamente, pastor. Não fale isso, não. Uma criança não é um ser humano. O ser humano é só gente que é adulto. E como é que começa a nossa vida? É quando nasce. Eu tenho que falar da salvação de lá. Quando eu falo todo ser humano nasce salvo, eu estou falando do nascimento. Estou falando da criança. Começa por onde? Então começa com a regressão, nasce o adulto, e depois vou ficando criança, ou nasce criança e vou ficando adulto. Então, o senhor não conseguiu mostrar nenhuma passagem em que uma criança ativamente peque, porque todos os textos que o senhor fala aí, isso é a voz ativa. Não tem como uma criança cometer algum tipo de pecado. E quando Adão peca, o que ela herda, eu já falei, é a morte. Tudo bem, lá no dilúvio, morreram-se muitas crianças. Não é verdade? Morreu criança. Provavelmente. Agora, elas provaram da morte, mas elas foram condenadas ao inferno? É isso que eu estou colocando. Uma pergunta foi levantada para o senhor aqui, não dá tempo o senhor responder. Como fica uma criança de 2 meses que morre, pastor Paulo? Será que o senhor faz igual Calvino, lá no seu livro As Institutas, na página 230, da editora Fiel, de 2018, que diz que, inclusive as criancinhas, essa é a fala dele, já nascem condenadas ao inferno. Quer dizer, dependendo se ela é eleita... Eleito ou não. Ao céu. Se não for eleita, vai para o Beleléu. Se for eleita, vai para o céu. Se não for para o Beleléu... Então, pastor Paulo, eu acho que essa teologia do senhor... Uma pena não ter tempo de responder. Nesse sentido, a sua teologia se torna... Tô brincando. Se torna deficiente nesse sentido aí. Do ponto de vista da criança. Para onde vai uma criança quando morre? Será se a graça de Jesus que salvou a nós não garante a salvação dessa criança, da minha concepção? Sim, Zé, que eu quero te agradecer grandemente, viu? É a última fala, né? É a última fala. Obrigado pela sua cordialidade, sua gentileza, que nos recebe tão bem. Pastor Paulo, pela respeitabilidade e também conhecer sua pessoa, um homem notável, que eu já acompanhei os debates. Só não quero crer, o senhor não falou qual é a linha que segue, que o senhor tem alguma tendência calvínica. Não, ele falou que não é calvinista, ele já falou que joga no outro time. Joguei limpo, né, Zé? Ele até falou, eu tenho amigos calvinistas, achei até que ele ia falar que era eu, mas tá bom. Mas o Granconato também, ele tem uma... Ó, preciso encerrar. O contato dos convidados no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Dá tempo do resultado ainda? Então põe na tela aí o resultado da enquete. Vamos ver como é que ficou lá. Todo ser humano nasce salvo. Vamos lá. 7% escolheram sim, assim como a linha defendida pelo pastor Vanderlei. 89% que não, a linha defendida pelo Paulo. Estudar mais. 4% não sei. Não sei, de repente a sua fala aí, alguém vai mudar, eu não sei. Vamos lá. Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com o Vejam Só. Um forte abraço. Até a próxima.